Cavaco Silva anunciou que vai apoiar António José Seguro, por isto ser uma pessoa... De um jornalista, não estamos a conseguir ouvir a pergunta do jornalista, mas vamos seguramente ouvir a resposta do candidato. Não, penso que não. Acho que também não era muito expectável que o professor Cavaco Silva fizesse outra declaração. Nós, já nas várias eleições, em todas elas, mesmo quando não eram eleições de natureza pessoal, o professor Cavaco Silva apelou sempre ao voto contra o Chega e esteve sempre contra o Chega. Bom, também diga-se em bom rigor que nós vencemos sempre na terra do próprio Cavaco Silva, mesmo quando ele apelou ao voto. Aliás, foi nos momentos em que o professor Cavaco Silva apelou mais ao voto contra o Chega que as pessoas mais votaram no Chega. Portanto, eu hoje até estava a receber que este deve ser uma espécie de talismã para estas eleições, o facto de ter Cavaco Silva a apoiar António José Seguro. Depois é a continuação daquilo que nós temos visto nestes últimos dias todos. São as principais, são as figuras cimeiras do sistema, todos a juntarem-se contra a minha candidatura, todos a juntarem-se, não pelo António José Seguro, mas numa lógica toda anti-André Ventura. Se me espantou o professor Cavaco Silva a apoiar António José Seguro. Não, mostra que é exatamente que PS e PSD são a mesma coisa e se tornaram a mesma coisa. Deixa-me só dizer isto. Mas, por exemplo, o Dr. Paulo Portas é um pouco surpreendente, não é? Que alguém que defende que o socialismo destrói, que o socialismo mata, alguém que estava, aliás, no governo, quando António José Seguro estava a fazer a vida negra ao governo de Pedro Passos Coelho e de Paulo Portas. Era uma boa questão saber o que pensará Pedro Passos Coelho deste apoio de Paulo Portas, mas mostra bem como, na verdade, estas figuras, as antigas figuras do centro-direita e da direita, já não representam nada no eleitorado que hoje se define mais ao centro-direita ou mais à direita. São apenas figuras do sistema, querem manter a sua cota do sistema, querem manter o seu privilégio dentro do sistema e não querem ofender aquele que é o candidato do sistema, que é António José Seguro. Mas chegou a admitir não avançar caso outras figuras avançassem, entre as quais Paulo Portas. Arrepende-se de ter dito isso? Não, eu nunca disse isso do Dr. Paulo Portas. Eu estava-me a referir, como é evidente, ao Pedro Passos Coelho, toda a gente sabe isso. Eu hoje vou dizer isto. O Dr. Pedro Passos Coelho decidiu manter-se à margem desta corrida e eu acho que nós temos que respeitar essa vontade que o próprio tem, mas é impossível não dizer isto. Hoje o Dr. Pedro Passos Coelho deve estar muito surpreendido ao ver esta declaração do Paulo Portas. Muito, muito surpreendido. Está convencido, André Ventura, que a direita não vai estar consigo nesta segunda volta? Não, a direita vai estar comigo nesta segunda volta. Nós temos que distinguir entre o povo de direita e os notáveis que não representam nada na direita. Nós temos que distinguir entre o povo que não quer o socialismo, o povo não socialista, a grande massa dos portugueses não socialistas e um conjunto de notáveis que, para manter os seus privilégios, para manter as suas conexões, para manter os seus círculos de interesses, nós temos visto associação atrás da associação, também representadas aos círculos de interesses, a estar a apoiar o António José Seguro. Nunca, tanto como na história de Portugal, isto foi uma luta do povo contra as elites. Nunca ficou tão claro que é uma luta de uma pessoa, de uma candidatura contra o sistema. Agora, não vamos misturar pessoas que já não representam nada no centro-direita e na direita, são apenas ex-figuras, com aqueles que são hoje os votantes, os eleitores, que não querem certamente voltar para o socialismo. Acha que o apoio de Pedro Passos Coelho podia mudar o rumo desta eleição que parece tão certo já? Como disse, as eleições só são certas no dia em que nós contamos os votos. Aqueles que geralmente desrespeitam a vontade do povo português, o desprezam, humilham, não aceitam debates, acham que juntando os notáveis e as elites todas vencem. A nossa história está cheia de exemplos em como é o povo que se levanta para dar uma lição às elites, que não são elas que decidem o futuro do país. Quando isso acontece, a minha preocupação não é congregar, como eu disse de início, não é congregar nenhum notáveis, nenhumas elites. Esses já estão vendidos, francamente. Esses já estão vendidos. Mas esses não estão vendidos agora. Esses estão vendidos há 40 anos que estão vendidos ao mesmo ciclo de interesses que nos domina. Eu agora quero agregar o povo. Eu quero mostrar ao povo português que há uma alternativa, mesmo que as elites achem que não há uma alternativa. É uma luta difícil, é uma luta difícil. É uma luta difícil porque são as elites todas contra mim. É uma luta difícil. Interessa-me sobretudo do povo português que não está vendido às elites, como essas pessoas estão, como Marcos Mendes está, como Cavaco Silva está. Interessa-me o voto do povo português que não está dependente das empresas públicas, que não está dependente do dinheiro que o Estado ou que o Governo lhes mete à disposição, que não está dependente de cargos. Eu quero o voto do povo português que tem que sair de manhã para trabalhar, quero um país melhor para os seus filhos, não quero que os seus filhos imigrem, quero viver com segurança, quero viver em paz, quero uma alternativa. E sabe que o socialismo lhe deu tudo menos uma alternativa, deu-lhe uma alternativa má. O socialismo trouxe-lhes maus resultados em todas estas áreas a que eu me estou a referir. E isto mostra, eu não quero ser desagradável com ninguém, nem
nem pouco cordato, mas isto mostra como há um conjunto de elites que se venderam completamente ao sistema, até alguns se venderam tanto para lá das suas convicções, que são capazes de dar o dito por não dito, vender a alma ao diabo, só para ir de encontro àquilo que é essa almofada de interesses. Vejam, nem é preciso por mim, vejam nas páginas dos próprios, vejam nas vossas páginas, o que está a dizer o povo comum, não é o Chega, nem os jornalistas, nem os comentadores. O que está a dizer o povo comum, do facto do Dr. Paulo Portas ter dito que vai votar no António José Seguro. Vejam o que diz lá escrito, o povo de direita, o povo que olha e diz assim, como é que isto é possível? Mas gostaria que Pedro Passos Coelho viesse esclarecer, ou acha que ele deveria fazê-lo também ou não? Como eu disse, eu respeito muito as vozes de todas as pessoas que se decidiram manter à margem de uma campanha que é essencialmente, digamos assim, uma segunda volta que é entre duas pessoas, é unipessoal nesse sentido. Eu respeito muito isso. Mas é algum sinal que dá? Eu fiz a minha campanha à primeira volta e vou fazer a segunda volta focado nas causas, nos temas, no país e no povo que está farto destas elites que tem. É isso que eu quero explicar às pessoas, que nós não mudaremos as elites que temos votando António José Seguro. Nós mudaremos as elites que temos votando André Ventura. Nós não mudaremos o sistema todo de interesses votando António José Seguro. Nós mudaremos o sistema de interesses votando André Ventura. Nós não faremos nenhuma alteração estrutural ao país. Nem António José Seguro vai fazer, até porque não sabemos o que ele pensa sobre a maior parte das coisas. O que está a acontecer neste momento em Portugal é apenas uma espécie de proteção mútua de todas as elites, à direita, à esquerda e ao centro, a dizer assim, nós também não gostamos muito dele, mas ele é melhor do que permitir ou arriscar que o André Ventura possa vencer uma eleição e pôr em causa os nossos privilégios. É isso que está a acontecer em Portugal. E essa é uma luta desigual, é uma luta dura e é uma luta que terá que ser travada rua a rua com o povo português. Os apoios que estão a surgir, nomeadamente Paulo Portas e Cavaco Silva, têm efeito zero no eleitorado, porque admitirá certamente que algumas das pessoas que estão inclinadas a votar em si nestas eleições já terão votado provavelmente noutras eleições em Cavaco e em Paulo Portas. Eu não sei que efeito é que terá. Eu estava-lhe a dar o exemplo que teve nas últimas eleições. O professor Cavaco Silva apelou ao voto e nem na terra dele conseguiu vencer o Chega. E o Chega venceu na terra dele e eu até penso que voltou a vencer nestas eleições presidenciais. Portanto, até costuma ter o efeito contrário. Agora, não sei que efeito terá, só no dia das eleições é que nós conseguiremos ver. O que acho é que as pessoas também se fazem pensar um bocadinho. O que é que leva pessoas que há uns meses atrás diziam que o socialismo é o pior que temos, votar num candidato socialista? Acho que as pessoas não são parvas, nós não os devemos fazer de parvas, e as pessoas compreendem que está a haver um movimento de autoproteção. Está a haver um movimento total, digamos assim, mais ou menos elíptico, de proteção das elites entre si para procurar garantir que o sistema não muda, sabendo que comigo esse sistema ia mesmo mudar. E isso está a acontecer nos vários quadrantes, não é só no quadrante da esquerda e no quadrante da direita. Várias destas personalidades assumem, na forma até como apresentam o seu voto, que não é o voto do António José Seguro, é o voto para travar o André Ventura, para travar uma candidatura. E isso não é um bom sinal. Quando nós não votamos por convicção, quando nós não votamos por entusiasmo com o projeto, estamos a votar apenas porque não queremos alguém que ameaça aos nossos privilégios. Por isso, eu acho que esta vai ser nós vamos ver agora a evolução das sondagens que vamos ter. Eu suspeito que vamos começar a encurtar essa distância já nos próximos dias, mas é só uma suspeita.